Greetings. My name is Saudações, meu nome é Jordan Baller e eu sou investigador sénior aqui no Instituto Acton e é um prazer dar-lhes as boas-vindas à última sessão desta cúpula da cura da pobreza. Comigo vai estar o padre Robert Sirico e o grande produtor Michael Miller. O objetivo é falarmos de tudo o que é que falámos nestes 2 últimos dias e o que é que aconteceu nestes últimos anos no Acton Institute e fazer uma perspectiva futura. Padre Robert, Michael, um grande prazer. A minha primeira experiência no Acton Institute foi em 2012, no seminário. Eu participei numa das conferências chamada Universo Livre e conheci figuras muito interessantes. Uma que me impressionou bastante, a irmã Driscoll. Pode-me falar nela e o que é que aprendeu com ela e com os pobres? Ela é uma mulher notável. Primeiro, ela faleceu já, temos que começar por aqui. Mas muito do nosso trabalho é sobre economia e teoria. Na verdade, são apresentações intelectuais. Mas eu conhecia quando li um artigo. Eu comecei a pensar, quando é que será que eu a conheci? Foi no início da década de 90 e ela estava a cargo de um abrigo para mulheres viciadas em drogas e os seus filhos, então, era um edifício antigo no sul de Chicago. Gostaria de dizer que ela epitomizava o amor duro, sério, altamente dedicada a esta causa, mas para ela a conversa mole não funcionava. Ela queria ajudar as pessoas e fez tudo sem burocracia, relacionamentos diretos. Na verdade, o que ela fez foi tornar prático, sem teoria, e comprovar que aquilo que dizíamos funcionava e era verdadeiro. Na verdade, ela era muito colorida, não só porque ela era muito direta, era uma freira que fumava cigarros e ela tinha uma venda de pirata no olho, ou seja, eu não quero nem saber como é que ela chegou a ter uma venda no olho, porque eu não tenho medo de perguntar, mas ela tinha muito sucesso em manter as pessoas sem recidiva, ou seja, sem voltarem a cometer a voltar à droga. Esse amor duro que você mencionou, ele incorpora os princípios que falamos muito, ou seja, o princípio de respeitar a dignidade humana, o livre-arbítrio, desafiar as pessoas quando elas falham e fazer com que as pessoas vivam os seus ideais e que, na verdade, respeitem os seus ideais e sejam responsabilizadas. Tudo tem a ver com a prioridade da cultura. Na verdade, Michael, eu gostaria de lhe perguntar a você o que isso diz sobre a cultura que estamos vivendo agora, quando nós procuramos soluções para a pobreza, primordialmente pela política, em vez de dizer essas dinâmicas, a montante, dinâmica de cultura que terá talvez maior possibilidade de resolver. Na verdade, o que é que a cultura tem a ver com isso? Isso é muito complexo. Acho que não há uma solução única, porque a pobreza é muito complexa, não há uma solução única. O que nós vemos agora, e quando falamos de cultura, é que existe o primado do técnico de momento na cultura, o que remete a 2 elementos. Um é que, se é possivelmente a nível técnico, então tudo bem, a gente não há limites morais na tecnologia. O segundo ponto é que, se todos os problemas tiverem uma solução técnica, por exemplo, Harari, que escreveu um livro, que ele olha para a morte como uma falha técnica, na verdade. Tudo pode ser resolvido tecnicamente. E se nós analisarmos eficiência, se nós olharmos para as soluções políticas, na pergunta mais lata, cultural, teologicamente, pensamos que existe, por um lado, uma resolução técnica até para a morte, para o pecado, etc. E em contraste ao que o padre Roberts mencionou, que no centro da economia existe a pessoa humana e a pessoa humana não é um objeto que deve ser manipulado. Esse é
tópico que há anos nós falamos aqui na cura da pobreza em cada conferência do Instituto, desde 2002. Eu trabalho desde 2005, sempre começa quem é o homem, ou seja, a antropologia. Termos este entendimento robusto da pessoa que incorpora a terra e que tem mais arbítrio é diferente, então, porque a pessoa então se torna protagonista e não estamos mais tratando de um problema de engenharia e de física, mas na verdade estamos lidando sim com seres humanos se relacionando entre si. É uma imagem grande, mas eu pensaria que isso seria a prioridade: cultura, antropologia. Michael, eu vou dar um pouquinho de seguimento a esse tópico e pedir que fale um pouco sobre o custo humano destas intervenções de políticas e técnicas, especialmente como a globalização, por exemplo. Uma das formas modernas de pensar, como você mencionou, é ter soluções técnicas que olham de forma estreita para um aspecto da realidade, talvez enfatizem o crescimento econômico, por exemplo, esse aspecto da realidade, e se afastam ou omitem outras considerações, por exemplo, custos culturais ou humanos. O senhor pode falar um pouco sobre essa dinâmica no comércio livre, globalização e respectivos efeitos na cultura, nas pequenas vilas americanas, por exemplo, na indústria fabril, por exemplo, que não é só parte da economia, mas da própria cultura. 2 pontos que eu gostaria de fazer. Por exemplo, no mundo em desenvolvimento tem um paralelo. Algumas das soluções técnicas para os problemas da pobreza no mundo em desenvolvimento, por exemplo, da ajuda externa de grande escala, não estou dizendo que ela às vezes não seja necessária, nós usamos o modelo de emergência como modelo. Eu penso que o que nós vimos, por exemplo, tirar o espaço do negócio local, programas de controle de população que resultaram em discrepâncias muito grandes entre homens e mulheres, porque muitas meninas foram eliminadas, como algumas revistas falam, ou seja, intervencionismo naive, ingênuo, em que estamos apenas tentando coisas usando o mundo como laboratório. Mas a nível nacional, esse é outro ponto muito importante que você menciona. Como é que nós nos debatemos com essas questões complexas do que acontece, por exemplo, nas pequenas cidades, quando a globalização, seja automação, seja a terceirização para outros países, e morte, desespero, como lidamos com tudo isso? Há alguns pontos que são importantes. Número 1, Chris Warnock escreveu um livro chamado Dignidade, muito interessante, em que ele passou por todas as comunidades pobres e começou a se dar conta que a gestão da elite da economia está sempre relacionada com eficiência e crescimento econômico, e nós esquecemos os elementos não mensuráveis, a família, a importância da fé, da comunidade, a importância de estar em casa, que as pessoas muitas vezes não querem ir para outro lugar, elas querem ficar em casa. Ah, por que você não faz as malas e vai embora? Sua fábrica vai fechar? Mas as pessoas não querem, nem todos podem, na verdade. Então, nós tornamos a eficiência como o desfecho primário. E é um desafio também para aqueles que apoiam a economia de mercados abertos e livres. Por um lado, nós obtemos o crescimento e temos esta grande tranche de crescimento, mas a parte que está correlacionada a esses elementos é a promessa que algumas pessoas vão ser. Alguém vai sofrer pela equipe, pelo todo, ou seja, mas nós não queremos também usar a redistribuição, por exemplo. Então, como é que nós temos crescimento agregado em que aquela pessoa que sofre pela equipe, ou seja, como é que nós temos que todos participem nos ganhos? Nós tivemos muita privatização do ganho e socialização da perda. Socialização do risco, quando as coisas funcionam, são menos as pessoas que aproveitam. Então, isso é algo que precisamos pensar, seja como pensamos na redistribuição dos ganhos através de formas novas e interessantes, e pensar também por que é que essas pequenas cidades estão sendo
deixadas para trás? Como criamos condições para as pessoas nessas cidades não terem que ir para outros locais e haver outras opções? Quais são os obstáculos, não apenas a globalização, mas quais são os obstáculos que estão ocorrendo? Regulação, capitalismo de nepotismo e paternalismo, etc. Quais são as implicações que nós enfrentamos hoje? Como é que nós podemos tornar a nossa compaixão mais eficaz. Essa frase, por exemplo, a compaixão efetiva é, na verdade, um marco do nosso Acton Institute. Ou seja, como nós fazemos a reforma do bem-estar, por exemplo, no início da década de 60, em termos de política interna, o Acton Institute teve uma voz clara e única com um enfoque em questões e princípios de compaixão efetiva. Talvez existam até implicações para essa reforma dos serviços sociais e redistribuição, etc., que nós pudéssemos aprender desses dias. Sim, naqueles dias nós estávamos falando de meados da década de 90, nos Estados Unidos havia um governo democrático. E o presidente Clinton, na época, disse que nós íamos terminar o estado do bem-estar como nós o conhecíamos. E isso abriu muitas oportunidades para pelo menos para a discussão de como faríamos isso, quais eram as formas de fazê-lo. Infelizmente, a burocracia tem um interesse investido em não permitir esse tipo de ação de baixo para cima. Ou seja, ele tem do topo o controle, partindo do princípio que o Estado central sabe quais são as necessidades e sabe quais são os recursos disponíveis, por exemplo, quando tem o poder da tributação. O que nós estávamos propondo, que algumas pessoas consideraram herege, foi que deveria haver uma melhor maneira de, em vez de pegar dinheiro e redistribuir, que muitas vezes, maior parte desse dinheiro, na verdade, ficava preso na burocracia, desperdiçado na burocracia, mas a primeira sessão com o Ismael Hernandes, ele explicou tão bem, tão sucintamente, eu sei que eu nunca tinha ouvido tão bem explicado. Há o desafio da complexidade e a resposta normalmente é burocracia. O que a burocracia faz, na verdade, é tornar o assunto ainda mais complicado, porque bloquear o fluxo de informação sobre a resolução do problema. Por exemplo, quando a irmã Connie lidou com uma mulher que estava tentando usar drogas novamente, ou usar prostituição, por exemplo, ela confrontou a mulher e ela falou direto com ela. Isso é muito simples, muito direto. Não havia burocracia, ela não passou por nenhum relatórios ou ter que falar com outras pessoas. Na verdade, ela apenas ameaçou de que ela teria de ir embora. Esse é o problema que nós temos, na verdade, especialmente na classe política, que não entendeu até hoje. Não sei que oportunidades existem hoje, a não ser que nós entendamos que temos que confrontar essa realidade. Ou seja, esse é um desafio perene que temos de enfrentar este conceito de que liderança tecnocrática que sabe melhor, conhece as soluções políticas e tudo o que temos que fazer é A, B ou C, ou um monte de checklists onde temos que marcar a caixinha A, B, C e D. Mas uma grande parte das atividades escritas na década de 90, em termos do bem-estar, welfare, como nos Estados Unidos, era na época, está captado na linguagem de solidariedade. É uma forma de mostrarmos nossas solidariedades com os nossos co-cidadãos e agir através do governo. Nós ouvimos muito isso, nós ouvimos essas palavras muito, talvez até nos círculos católicos, solidariedade. Você mencionou subsidiária, já vamos falar subsidiária, mas eu estou falando solidariedade, é a palavra que eu queria usar. Essa palavra, assim, é isso que nós não temos. Nós ouvimos falar muito de solidariedade, mas não de subsidiariedade. Como entende isso como princípio?
E talvez tenha a ver com Ismael estava falando, muitas vezes apresentando em círculos acadêmicos que a solidariedade é, de alguma forma, o princípio de equilíbrio, a subsidiariedade. Na verdade, subsidiariedade é o princípio implementador. A solidariedade é reconhecimento de mim próprio e do outro, mas hoje eu estou solidário com você no plural, com vocês, sem saber qual é o verdadeiro conceito daquilo que temos que enfrentar, a não ser que estejamos muito próximos dos pobres, não podemos ser solidários com eles. Então, essa noção distante de solidariedade pode ser apenas real quando nós agimos ao nível mais local, quando nós somos os primeiros socorristas, quando a família é aquele que primeiro responde através da sua igreja e instituições mediadoras. O ponto é deixar que essas instituições, essas pessoas respondam, sem deixar que esses peritos técnicos bifurquem as intenções ou os recursos e, na verdade, prejudiquem o resultado e que ponham regulamentos que impedem os negócios até de responder, porque eles têm interesse investido no melhoramento das comunidades que vão trabalhar para os negócios, mas também para as pessoas a quem vão vender os seus produtos. Ou seja, não necessitamos de colocar as empresas, os comércios em oposição intrínseco ao bem-estar dos pobres. O que nos força a fazer isso muitas vezes são a série de regulações que não nos permitem, que não permitiam a irmã Connie gerir a sua fábrica. Só uma coisa, o padre Roberto diz uma coisa muito interessante sobre o relacionamento de subsidiariedade. A solidariedade é essa relação de solidariedade. Alguém que se sacrifica pela equipe, como podemos ajudá-los? Então, a pergunta é, um grande governo é a solução? Às vezes não é necessário políticas de grande governo. É uma coisa temporária. Porque essa subsidiariedade requer isso. A norma não é o programa grande, a norma é a comunidade funcional. Exatamente. E acrescentando a isso, a solidariedade é a inspiração para a subsidiariedade, mas a subsidiariedade faz a solidariedade crescer. Um cuida do outro. E isso aumenta a solidariedade na sociedade, porque estamos num relacionamento solidário. Muitas vezes falamos sobre perguntamos se o mercado deve fazer ou se o governo deve fazer, mas às vezes isso é uma dicotomia falsa. Não vou entrar em muitos detalhes, mas temos a justiça comunitária, a justiça legal e muitas coisas podem ser resolvidas melhor com base na subsidiariedade. E se falarmos sobre como as pessoas resolvem problemas e como essas coisas complexas que mencionamos, como cidades que se destruíram, que desmoronaram, mudar a subsidiariedade, em vez de um tecnocrata chegar e impor uma solução. Eu acho que essa interligação entre subsidiariedade e solidariedade avançam. Algumas dessas discussões técnicas de política, utilizando termos técnicos como solidariedade e subsidiariedade, e como contamos histórias para tratar dessas questões, não apenas em termos políticos, mas também culturais. Michael, visitamos o mundo todo, criamos as histórias, às vezes registramos em filme, às vezes não. Mais de uma década de trabalho, talvez você possa falar conosco. É incrível falar com tantas pessoas e muitas coisas se
se sobressaem. Uma coisa que eu mencionei antes, eu estava entrevistando algumas pessoas sobre um painéis solares no Haiti. Estavam falando sobre o programa e isso confirma o seu comentário sobre o caráter temporário da coisa. É uma história perfeita que articula o ponto. Outra coisa que me impressiona é que o Danish é um economista dinamarquês e eu mostrei a ele um pequeno vídeo de Tom Schutz para ver a reação dele. Talvez você queira explicar quem é Tom Schutz. Tom Shoes é um programa em que você compra um sapato e a Tom's doa outros pares de sapatos. Quem poderia ter alguma objeção a isso, certo? Mas o que me impressiona é que, como vocês sabem, muitas vezes dou as aulas antropológicas no Acton. Eu estava falando com a Acton, mostrei o vídeo sobre como a Tom's descreve o programa. Quando fizermos isso, vamos ser um doador permanente. Eu mostrei ao Daniel e eu pensei que o Daniel fosse dizer, não vê o problema econômico. Ele disse, não há resposta a isso. Eu não sei o que dizer. Dizer que ele quer fornecer sapatos às crianças da forma durante toda a vida, isso implica que as crianças vão querer sapatos gratuitos durante toda a vida. Ninguém quer ser um pedinte a vida inteira, certo? Então, a coisa exata que eu mencionei. Eu não vi isso, esse ângulo. Eu vi o problema técnico, mas o que Daniel notou é o problema pessoal, o problema do arbítrio. O padre Roberto, voltando à era da reforma da Previdência, fez parte de como nós começamos o nosso trabalho. O Marvin falou conosco, ele é um bom amigo, e parte do argumento é que parte desse trabalho, que havia sido feito historicamente por grupos que não o governo civil, como a igreja, organizações fraternais, famílias, escolas, as pessoas, na verdade, nem conhecem mais a história. Eram grupos pequenos de pessoas, com frequência comunidades étnicas ou comunidades religiosas que contribuíam, coletavam alguns recursos, é tipo de um seguro social, e quando adotaram legislação que proibia isso. Isso foi muito frustrante. Outra coisa que ele menciona no livro é que não é o governo, não é que o governo seja muito caro, mas na verdade para o conservador é muito generoso. Não, ele é muito não quer gastar muito, ele não quer resolver a questão principal. O governo pensa em termos de resolver um problema enviando dinheiro todo mês ou enviando sapatos. As pessoas querem empregos, elas querem trabalhar. O senhor mencionou as sociedades de ajuda mútua e o senhor fala muito sobre isso, Padre Roberto, tem a ideia. Se o governo não está oferecendo essa ajuda, o que está acontecendo? Há essas sociedades de ajuda mútua e eles têm múltiplos níveis de benefício, porque eles levam ao fator humano, tem a solidariedade e a subsidiariedade que atuam em combinação. Uma das coisas que nós precisamos continuar a fazer é, sim, resistir à tecnocracia, mas também oferecer alternativas concretas. Por exemplo, vemos a saúde samaritana, são pessoas que se combinam e oferecem um serviço. É uma versão moderna das sociedades fraternais. Ela oferece não apenas o seguro, mas acho que o livro do David Beiros, a ajuda mútua, ele fala sobre
acho que talvez da década de 1920, uma associação afro-americana que fazia isso. O que acabaram por fazer é construir uma faculdade de medicina e um hospital para isso elevou o nível educacional de toda a comunidade, criou uma classe profissional de negros, e na época isso era muito difícil. Essas atividades que começam de forma orgânica e espontânea, porque há uma necessidade óbvia, as pessoas veem o que é necessário e fazem alguma coisa. E no decorrer do tempo, eles precisam criar estruturas para institucionalizar essas iniciativas. Essa história nos dá um exemplo perfeito de como encontramos a necessidade concreta, tomamos medidas, e isso cria soluções institucionais de longo prazo que causam efeitos comunitários. O livro A Procura da Comunidade fala sobre coisas contemporâneas. Outros autores falam sobre isso, como as pessoas querem a comunidade. Às vezes as pessoas se viciam nas drogas porque elas querem comunidades, porque elas querem comunidades mesmo que não sejam credenciadas. Como vocês apontaram, as pessoas estão trabalhando para resolver problemas e isso cria uma comunidade. Isso elimina ou reduz a solidão que decorre das redes sociais, de um mundo altamente digitalizado. Há algo sobre o bem comum, em que as pessoas trabalham juntas, talvez resolvam um problema com mais eficiência do que um programa do governo ou com menos eficiência. Mas a eficiência não é o único valor. Parece que você está falando sobre famílias. Eu penso sobre esse princípio da subsidiariedade. Por exemplo, na família, quando eu leio para os meus filhos, se ele lesse ele próprio, haveria muito maior eficiência, porque ele leria mais rápido. Ou meu filho ler um livro para mim, eu leria com muito mais rapidez. Então, a questão não é a eficiência. Quando pensamos sobre as sociedades fraternais, por que tem que ter um grupo católico, um grupo protestante ou um grupo negro? Por quê? Porque essas pessoas se conhecem melhor e elas podem se responsabilizar com mais eficácia. Precisamos de grupos também que cruzam essas fronteiras. À medida que crescem, elas ultrapassam os seus contextos. Eu sou fã de do Russian Five, os cinco russos. É um documentário e eu acho que tem a ver com esportes. Eu acho que a existência dessas sociedades de ajuda mútua duas coisas. Elas realmente ultrapassaram as suas fronteiras e quando falamos de política de identidade, há desafios nesses grupos insulares, mas algumas coisas que você apontou tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos. Não é uma política de identidade de nós contra os outros. São grupos de pessoas que se conhecem. Por exemplo, tem grupos de siderúrgicos, ou então temos uma conexão entre as pessoas que se conhecem como seres humanos, não como números. Isso talvez pareça um clichê, mas isso é importante. O lamento pela falta da comunidade é porque nós perdemos uma função. A família como função não pode ser apenas um lugar para você passar o tempo. As pessoas querem trabalhar juntas. Como eu disse antes, há uma grande oportunidade, é algo que as pessoas querem, nós podemos oferecer algo eficiente
mas também soluções saudáveis para a comunidade, que une as pessoas e derruba conceitos falsos de identidade, que os tornam mais positivos socialmente. Isso, agora voltamos a essa ideia da centralidade dos negócios. A cura da pobreza é um problema que precisa ser resolvido. No termos dos legisladores, seminaristas, eles se cuidam dos pobres, é algum tipo de redistribuição, e isso tem o seu lugar, com certeza. Mas um dos pontos-chave, desde 2002, é algo que eu não vi antes, é que esse entendimento enorme do ponto comercial do comércio, do empreendimento, que Deus nos deu, como forma de servir aos outros de uma forma positiva. Pode falar um pouco sobre o papel dos negócios, das empresas como cura para a pobreza? Você tem contatos há décadas com os clérigos. É interessante porque muitas vezes esse apelo ao apoio dos pobres pela comunidade, as empresas são vistas como separatistas, antagonistas, mas o que são os negócios nos seus próprios termos, sem qualquer tipo de origem política? É uma comunidade de pessoas que querem resolver problemas. É isso que é um comércio, um negócio. Até a concorrência é isso, a competitividade. Eu sei que no serviço religioso isso é uma palavra muito feia, não se pode dizer, mas quando as pessoas têm uma teologia, uma filosofia sobre a pobreza, e elas próprias existem num contexto econômico em que a riqueza é coletada, entre aspas, e redistribuída, e eu estou falando entre aspas, isso se torna o pressuposto. E os negócios são vistos como exploradores. Quando nós escrevemos um negócio chegando num bairro e se aproveitando do bairro, porque as pessoas começam a ter que pagar. Isso é uma perspectiva perigosa, porque eles não estão vendo que isso, na verdade, é uma forma de resolver problemas. E, como eu digo, a concorrência e a competição é resolver problemas procurando soluções para esses problemas de formas diversas, algumas das quais resultarão em ver que, por exemplo, este negócio específico não é exitoso na resolução do problema, e esse é, e outro não é, etc. E nós podemos, então, ver o que eles fizeram de errado, fazer melhor, ou pode fechar as portas do seu negócio, ou até pode pegar um subsídio e continuar em negócio, porque essa é a noção, que precisamos manter o negócio que é muito grande para falhar, às vezes muito pequeno para falhar. Parece representar muitos dos aspectos básicos que fala da pobreza internacional. Uma é os sapatos, que precisamos criar esse relacionamento de dependência. Se vocês dependem de mim para os sapatos da sua vida, isso é ainda um relacionamento, mas é um relacionamento entre uma empresa, num local, que se relaciona diferente, sem criar criando uma interdependência e não uma dependência. Ou seja, é quase como uma solidariedade. São formas de lidar com a pobreza por meio do comércio, por exemplo. Por que que o comércio não é uma forma de solidariedade? Por que que os teólogos não pensam no comércio como um gesto de solidariedade? Eu penso que não é visto dessa forma, por algumas razões. Por exemplo, os sapatos Toms, parte que não é necessariamente isso, por exemplo, é o ar que a gente respira. A gente não pensa nisso, a gente pensa num negócio como explorador, por exemplo. Mas, na verdade, é uma comunidade de pessoas que, para resolver as suas necessidades, criam bens e serviços para os outros. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que tem a ver também com essa justiça distributiva e comunitária. Talvez eu não consiga explicar bem o que eu quero dizer, mas, por exemplo, um líder religioso pensa muitas vezes em termos de justiça distributiva. Por exemplo,
Um mosteiro, por exemplo, o bispo tem todos os bens e depois os distribui consoante as necessidades. E numa família, temos filhos, eu não digo ao meu filho de 4 anos, você não fez o suficiente para merecer o seu jantar. Esse é um elemento de justiça que não funciona. No trabalho, estamos numa comunidade de justiça. Nós provemos um serviço e temos algo em troca por esse serviço. Os líderes religiosos, muitas vezes, querem que a economia seja como uma justiça distributiva, em vez de se verem que justiça na família não se aplica dessa forma. E, da mesma forma, é erro aplicar a justiça distributiva no mercado. Então, temos que nos afastar para ver a imagem de longe, ou seja, em vez de vermos o mercado e o negócio, temos que ver dessa forma. E o outro ponto, que é essencial, eu pensei muito essa semana, na semana passada, ao preparar para esta conferência. Nós usamos muitas palavras curtas e termos assim que já estão gravados, Mercado Livre, por exemplo. E muitas vezes, depois de mostrar o filme Poverty Inc., se vocês já viram esses filmes, nós falamos de negócios, mas não são só negócios que nós falamos. Por exemplo, você está sugerindo que o negócio é a única solução da pobreza e o governo? Bom, nós falamos de direito à propriedade da terra, participação na economia formal, poder se defender num tribunal, capacidade de ter informação, ou seja, não haver assimetria de informação quando há roubo ou furto. Tudo isso exige um governo. Nós não estamos dizendo há essa ideia errada que da forma como o negócio ocorre numa comunidade livre é numa forma de propriedade privada, primado da lei, etc. Tem que haver assimetria da informação para que as pessoas não se estejam roubando uns aos outros. E nós precisamos, talvez, de fazer algo melhor. Em vez de dizer esses chavões e pensar que as pessoas entendem esses chavões, ou às vezes até reduzir todo o nosso conceito a um chavão, talvez o que a gente precise quando falamos no papel do papel do negócio é tentar fazer uma troca fenomenológica, por exemplo. O que é que realmente ocorre quando existe um intercâmbio? Temos um sistema no qual essa troca livre ocorre. E isso é parcialmente o que estamos discutindo, ou seja, as pessoas não precisam de uma solução técnica, tanto quanto necessitam as condições de justiça mediante as quais a maior parte das pessoas consegue resolver os seus problemas. Sempre haverá pobres e sofredores. E para manter as pessoas, nós precisamos sempre de cuidar dos pobres. E nós fazemos isso no nosso trabalho pastoral, e muitos cristãos estão profundamente envolvidos, mas essa não é a forma normativa, para usar a sua linguagem, padre, que a maior parte das pessoas resolve seus problemas através desse engajamento mútuo, através da justiça comunitária. Em suma, talvez, ao avançarmos, estarmos um pouco claros sobre o que queremos dizer, porque às vezes as pessoas não entendem esses nossos chavões. Para não tentar colocar os líderes religiosos em apuros, muitas vezes as pessoas pensam que a riqueza que precisa ser redistribuída aparece do nada. Então, nós temos que explicar esses detalhes. As igrejas, os pastores, têm algo que podem contribuir para a questão da pobreza, e algumas já falaram. Padre Robert. Em 2002, quando eu fui a esse primeiro seminário da Acton, e eu estava no seminário, um dos meus professores me mostrou um documentário que se chamava Agreed. Eu penso que era o Michael Milkman, ou sei lá, uma bolsa de valores, que se gabou por ter feito mais pelos pobres do que o crescimento econômico, ou seja, que o crescimento econômico é a única coisa que precisamos de fazer. E há uma ideia para os pastores que há muito mais em termos da pobreza do que de privação material.
Então, o senhor pode explicar um pouco a espiritualidade de lidar com a pobreza? Qual é a vista única da pessoa humana e o que o mundo espiritual pode oferecer? Na verdade, eu participei desse documentário, mas em breve. Eu fui a Nova York, me sentei com John Dassel durante uma hora e ele me perguntava se a ganância é boa ou não. Isto mostrou o fato de que as minhas respostas terminaram sempre cortadas, mostra a complexidade, a incapacidade, e eu considero ele o meu amigo, de entenderem o que eu queria dizer, que há algo mais para a pessoa humana do que o aspecto material. O que a irmã Teresa de Calcutá fez foi definir o desejo, ou seja, aquele desejo que vence tudo o resto. E precisamos de ver este contexto mais amplo, mesmo dentro das atividades comerciais, como servir a comunidade humana e não apenas dando recursos materiais. As pessoas humanas não são só indivíduos, nem somos a soma total das nossas partes. Ou seja, é uma pergunta difícil, porque não tem resposta sim ou não. Não é que as atividades comerciais façam mais para os pobres que que a irmã Teresa. Ambos são necessárias e precisam ser combinadas. Precisamos de respeitar as vocações dos empresários e dos missionários. Na minha paróquia, o que nós fazemos, nós temos um grupo que serve aos pobres e temos dinheiro que nós disponibilizamos para tanto, mas o que nós enfatizamos nessa ajuda e obrigamos a que eles participassem nessas várias sessões do Poverty Cure, é que a solidariedade é necessária. Não é só atender uma chamada e dizer, eu preciso de $50 para a luz. Nós visitamos, nós oramos com eles, nós os conhecemos melhor e os elevamos e os empoderamos a fazer o que eles precisam de fazer. Um ponto engraçado que eu também estava nesse documentário com o Tossel. Eu não era muito articulado, então eu tenho culpa, mas o meu problema foi semelhante. Vamos falar da corrupção em África, por exemplo. E uma das entrevistas que eu fiz, George Aita, ele é muito claro sobre a corrupção em África, mas isso é algo fácil de enfocar, mas também há o clientelismo na América, em que, por exemplo, tem ajuda de $1 bilhão, 70% vai para 3 empresas gigantes de porte. E nós não conseguimos ultrapassar esse ponto. E uma das coisas que eu queria dizer é que esse conceito de ganância é um pecado mortal. A ganância é outro ponto, ou este ponto é outro que o Acton Institute fala, o senhor tem falado há 30 anos, é o entendimento adequado da criação de valor. Mas há uma história que eu gostaria que o senhor contasse. Eu trabalho aqui há 15 anos, já ouvi essa história, claro. E você roubou até uma das minhas histórias, vamos lá. Sim, sim, sim. Não, você roubou algumas, eu roubei mais. Eu adoro o plágio. Os pastores têm permissão para ser. Eu sou o plagiarista, eu faço plágio de todo o que Jesus disse, não é? Então, então vamos falar. No outro dia, por exemplo, houve uma leitura sobre o servidor bom e fiel. Ai, meu Deus, eu espero que ele não esteja repetindo aquela história que eu já ouvi 1000 vezes. Mas eu queria ouvir o homem que veio falar com você e você disse que ele tinha que trabalhar numa daquelas cozinhas de sopa aqui nos Estados Unidos, ou seja, as que distribuem sopa aos pobres, a sopa do pobre. Era um homem que queria fazer o bem. E ele me disse: como é que eu posso ajudar os pobres? O que posso eu fazer? Ele perguntou. Eu disse: bom, acho que o que você precisa fazer talvez é trabalhar na sopa dos pobres. E ele disse: padre, se eu trabalhar no meio-dia na sopa dos pobres, sabe quanto dinheiro eu faria? Eu poderia comprar 10 dessa sopa de pobres. Eu disse: você pensa que eu me estou a referir a você fazer algo para ajudar os outros? E eu estava falando para você falar para o bem da sua própria alma, porque Jesus disse que quando nós ministramos aos pobres, aos necessitados e aos vulneráveis,
nós o encontramos a ele com maiúsculas. O que vocês fazem aos outros estão fazendo a mim. Por que nos roubamos então da oportunidade de encontrar Cristo, na verdade, escrevendo um cheque, passando um cheque? É interessante porque é o outro lado do aspecto técnico. Por um lado, nós dizemos vamos criar um programa social, e o outro diz, não, eu vou resolver pelo negócio. Mas para os cristãos, o envolvimento com o pobre é uma relação. Isso vem da reencarnação, da encarnação. O homem, o Deus sai do mundo, ele não invade o mundo. Ele nasce de uma mulher, na verdade, e este modelo de interpenetração do aspecto espiritual e físico é o ponto-chave. Então, esta noção abrangente do lado espiritual do ser humano é essencial para o que significa para responder à questão da pobreza. Padre, quando eu penso do modelo das igrejas católicas e o que eles fazem historicamente de congregações, de igrejas, da escola de catequese, e tivemos umas perguntas do público do papel das escolas na educação e esta formação abrangente das pessoas. A questão é que nos Estados Unidos, estamos a falar dos Estados Unidos, as escolas públicas têm que atender às necessidades sociais, materiais, para além do intelecto e da inteligência. Então, qual é a sua ideia nesse papel expandido das escolas em educar o aspecto espiritual das pessoas, em termos da escola pública, servindo café da manhã, e almoço e jantar? E tudo isso faz parte do problema e é uma tentativa de resolver o problema. Isso está substituindo a família. Em algum nível, esse trabalho tem sido terceirizado para educar as crianças. Mas se fizermos isso de uma certa forma, eu acho que muitas pessoas concordam, eu levo o meu filho à escola e a sua obrigação é educar o meu filho. Quando eu assumi a minha paróquia, e tentamos reformar a escola, os pais diziam que a descrição do seu novo modelo de educação parece dizer que eu tenho que educar o meu filho. E eu disse, exatamente, nós vamos ajudá-los a fazer isso, vamos oferecer os recursos e os conhecimentos, mas é claro que você tem que estar envolvido na educação do seu filho. O que as crianças precisam na escola não é apenas dados inseridos na sua mente, mas também a formação espiritual, inclusive a formação humana, inclusive a formação espiritual. Oferecemos os conhecimentos e a linguagem que os pais não tenham, mas completamente suprir tudo que as crianças precisam, eu acho que isso é perigoso. Isso promove a desintegração da pessoa humana e da sociedade. Nas igrejas, nas escolas católicas, acho que também é um desafio maior para as escolas públicas. Dando seguimento ao que o senhor disse, uma coisa que nós dissemos hoje é que há uma tensão. Muito do que fazemos no Acton é destacar um elemento que esteja negligenciado. Se esse elemento for para o extremo, nós temos que trazer isso de volta a um centro. Por exemplo, os modelos de caridade, esse é um modelo. A melhor caridade é ajudar alguém a começar um negócio. A melhor caridade, às vezes, é levantar a pessoa e cuidar da pessoa. Depende da situação. Então, evitar esse elemento técnico. Quando falamos sobre as escolas públicas, esse é um outro problema profundo que temos. Quando perdemos o conceito de quem é a pessoa humana, se perdemos o conceito da caridade e substituí-lo por humanitarianismo e substituir apenas prover apenas as necessidades materiais em vez de formar a pessoa humana, isso é uma perda nas escolas públicas.
Então, temos a doutrinamento ideológico. Eu posso falar mais sobre isso, mas como educar uma criança? Não é apenas dar o café da manhã e o almoço. As crianças, sim, precisam disso às vezes, mas, além disso, eles doutrinam as crianças para serem bons cidadãos. Uma solução técnica, e é parecido como a forma como pensamos sobre os pobres, é um modelo de engenharia social. Nós somos todos seres humanos com arbítrio, como falamos no início da conversa. Voltamos à antropologia, devemos nos relembrar de quem somos. Algo muito interessante sobre esse modelo, especialmente, Padre Roberto, quando pensamos sobre a família e a escola como numa competição, mas sim incluir a família na formação da criança. A família que inclui a escola, não a escola incluindo a família. Eu acho que gostaria de falar sobre o papel da família nesse contexto da pobreza, como quebrar essa dependência de várias gerações, dependência da assistência. E também a revolução sexual no papel das famílias e a dinâmica geracional das famílias. Bom, começaria com o fato de que a ideologia do marxismo, de uma forma simplificada, é pervasiva nesses pressupostos. É importante entender a importância da destruição da família. Não é possível ter uma revolução comunista, uma sociedade igualitária, se permitirmos esses relacionamentos livres que existem na família. E também a noção de propriedade privada protege a família. Quando nós desintegramos a família, aí nós precisamos desse aparato gigantesco do Estado para suprir outras necessidades que normalmente a família supriria. Então, é fácil dizer que a solução a essa pobreza geracional é quebrar o ciclo de formação ou má formação desses pressupostos que são inspirados por coisas maléficas. Esse é um dos temas do painel sobre a revolução sexual e a pobreza. Muitas vezes falamos sobre a globalização, a crise dos opioides e a exportação de empregos, e nunca falamos sobre o impacto da revolução sexual na pobreza. Quando examinamos o que acontece, e nós mencionamos isso no último painel, se você crescer numa família intacta, a chance de você cair na pobreza é muito baixa. Se você crescer numa família desintegrada, essa chance aumenta. Nós temos que ver se é a revolução sexual, outras políticas que prejudicam a família, que não ajudam a construir a família. Pensamos sobre as pequenas cidades onde há falta de empregos. Empregos são importantes para que as pessoas cuidem das suas famílias. A maioria das pessoas não gostam de migrar. Elas migram porque não têm oportunidades e vão para um lugar onde há mais oportunidades. E isso afeta a família. E a questão do que é a economia. É uma palavra grega, ecos e família, a lei da família. Então a pergunta é, para onde vamos daqui? Temos que revitalizar a ideia do agregado familiar, da importância da família e pensar sobre política e também cultura, renovação que
leve a família a sério, que incentive a formação de famílias. Não ajuda só na economia, na pobreza, mas também com a educação, com a felicidade, a prosperidade humana. É claro que coisas ruins acontecem na família, nós sabemos disso, mas quando as famílias são fortes, isso cria as condições para a prosperidade das pessoas. Anthony Claren fala sobre o problema da falta de um pai na família. Essa é uma área para o Acton Institute abordar. Isso está no nosso DNA. Nós vivemos em uma cultura de individualismo. Tem a ideia de que toda a família, cultura, religião são obstáculos à nossa emancipação pessoal. E aí não percebemos que, de fato, todas essas ligações, algumas são ruins, nós entendemos isso, mas essas ligações permitem a prosperidade dos seres humanos. Isso, de uma certa forma, é o objetivo da economia. O objetivo da economia não é aumentar a eficiência, mas sim criar condições de prosperidade. I don't know quite how to think about it in relationship to, say, the broad liberal tradition, broadly understood. Of course, there's varieties within it, but there's an emphasis within figures like Burke and Kuyper. Tem Burke, Kuyper, a família, a unidade básica da sociedade, de forma orgânica e de outras formas. Suffer at expense of some collective, even if it's a family, but properly relating those two, and it seems to me not that seeing the family as some kind of cult. Não ver a família como algum tipo de culto. Na mídia, muitas vezes a família é apresentada com o pai como um idiota e é um culto, é um obstáculo à autorrealização. É como a cidade pequena, é uma coisa que você tem que escapar, que tem uma versão melhor lá fora. Mas temos alguns minutos mais. Posso dizer mais uma coisa? Eu acho que isso é uma tensão na tradição liberal. O padre Roberto fala sobre isso muito bem. Quando há um desafio, o pater família, que tem o total controle, o indivíduo radical que não tem lugar para viver. E também é aí que vem a tradição cristã, a família mais ampla. Quando falamos da educação, por exemplo, a tradição cristã é o que a igreja ajuda a fazer. Sem destruir essas ligações naturais, ela afirma essas ligações naturais. Eu acho que a forma como os religiosos são apresentados nesse sentido seja completa, ou talvez nós não estejamos articulando isso antes de tudo. Talvez o último ponto, antes de encerrarmos, outra que aprendemos nos últimos 30 anos que você mudou de ideia ou que talvez sejam prioridades no futuro. Nós aprendemos muito no decorrer dos anos. Eu acho que, se eu for honesto, quando começamos, a noção, as ideias eram mais simplistas do que são agora. Havia gradações, tipo uma cebola com várias camadas. Depois de você descobrir a verdade sobre uma coisa, você começa a descobrir a verdade sobre outras coisas. Acho que a nossa apresentação, a articulação dessas ideias é mais sofisticada e eu espero que com o engajamento no futuro, porque há uma polarização tão grande na conversa política e na conversa pública, a minha esperança é que possamos interagir com pessoas que discordem de nós, e das quais possamos aprender, e quem
possam aprender algo conosco. Acho que precisamos criar essa solidariedade, mesmo quando estamos divididos. Eu diria que isso é constante, estou constantemente aprendendo. Quando tive uma atitude simplista, eu aprendo com isso. Eu reconheço os meus erros. Uma das coisas que nos desafiam a pensar com mais profundidade lidar com questões muito difíceis. Padre Robert, muito obrigado por essa excelente sessão final. Muito obrigado à plateia pela participação nessa cúpula do Poverty Care. Temos vários recursos, DVDs, temos a Acton University 2021 no ano que vem. Há uma pesquisa que vocês podem preencher. Peço que vocês preencham, porque esse feedback é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua participação na cúpula Poverty Care.